É assim, me pediram não sei quantas vezes, Mira, fala de sociedade, Mira, fala de sociedade. Minha sócia. Não é mais, né, cara? Ex-sócia, né? Mas já vamos. Quando tudo começou, quando isso aqui era um campo vazio, eram só nós duas e um sofrimento. Não era nem aqui, né? Numa sala bem menor, Numa na sala verdade. bem menor do que essa, exatamente. Então tá, o negócio é o seguinte, lá no Arquitetura na Prática, o primeiro módulo a gente fala de gestão de escritório, não fala? A gente fala de sociedade, não fala? Então, como não tem como eu levar a Camila lá para Arquitetura na Prática, a gente vai ficar, no caso, aqui no canal mesmo. Vou começar do começo? Quando começou a nossa sociedade? Nossa sociedade começou no 5º semestre da UNB. 5º semestre, isso mesmo. Tipo assim, a gente fazia todos os trabalhos juntos. A gente só se olhava e falava assim, mais um trabalho. A gente Quem é o terceiro elemento? nem perguntava se a gente ia fazer juntas. A gente já sabia que a gente ia fazer juntas a partir do 6º, 7º, 8º semestre. E aí quando teve projeto individual também, a gente ia trabalhar no mesmo lugar, cada um no seu. Exatamente. Pedindo ajuda, uma ajudando a outra. Com certeza. Camila fala baixo assim mesmo. Eu vou tentar me controlar, tá? A gente vai falar de complementariedade, né? Mas é isso, foi muito natural, desde o começo, desde lá da faculdade, que a gente fazia trabalho junto. Então, quando a gente formou, foi cada um pro seu lado, que precisava ter um negócio dos boletos que tinha que pagar. Mas depois que a gente falou assim, não tá bom esse negócio aqui, vamos juntar? Mas foi bem natural isso Foi também, porque a gente conhecia algumas pessoas que foram nos pedindo projetos e aí a gente falava, e aí, vamos pegar juntas esse? Cada um no seu trabalho. Então a gente pegou o primeiro, aí surgiu o segundo, surgiu o terceiro e a gente falou, acho que agora a gente consegue seguir nosso caminho juntas, vamos tomar a decisão. Só que na verdade não teve mesmo essa conversa mesmo, não. Tipo, sentar... Foi mais uma vez como na UNB, a gente simplesmente... A gente vai falar de pontos negativos, isso não é pra você seguir desse jeito, não, porque isso tem que sentar pra conversar. Mesmo que tenha toda essa sinergia, essa sintonia, tem que sentar pra conversar sim, tá? A gente chega lá, vamos nem falar que seja disso aí. tomando um chopp. Verdade. Aliás, tomando um chopp é melhor ainda. E aí, eis que em 2011, a gente se mudou pra uma salinha de 23 metros quadrados, que a gente dividia com outros 2 arquitetos, que era um outro escritório, e a gente começou a trabalhar junto, se encontrando 8, 10, 12 horas por dia. Às vezes no fim de semana. Exatamente. Às vezes, na verdade, mais fim de semana do que não fim de semana. Sim, também. Véspera de Natal, Réveillon. Eu me lembro de um Réveillon, acho que foi de 11 para 12. Que tipo, a gente ficou no escritório, era um domingo. Véspera de Réveillon. Foi. A gente ficou no escritório até tipo meio-dia. Aí eu fiz Feliz Ano Novo! E fui comemorar. Esse era o nível de trabalho que a gente tinha no começo. E assim, férias, quase chegar atrasada no voo, porque fazendo o projeto até o último segundo. Mas isso aí, quase perdi o voo. Camila quase botava a família louca desse jeito, porque ela ficava no escritório até o limite, então a família já estava na sala de embarque, ela chegava no aeroporto. É verdade. Mas é isso aí. Mas a gente, no começo é isso mesmo, no começo a gente tem que se dedicar ao máximo que a gente pode para fazer a coisa acontecer, né? Pra gente isso tudo foi muito natural, mas pra você não precisa ser assim. Você não precisa ser melhor amigo da pessoa, que um olha pro outro, pensa, fica 40 minutos conversando na porta do carro. Não precisa ser esse tipo de coisa, entendeu? Pode sentar e conversar e definir algumas coisas que fazem com que você às vezes escolha quem é que você quer que seja o seu sócio. Quem é que você quer que seja? Ficou bem bonita essa frase. A primeira coisa, mesmo que você escolha uma pessoa, mesmo que seja um sócio com o qual você não tem muita relação, vocês estão ali realmente fazendo uma questão profissional, um mínimo de afinidade tem que ter. É importante. No nosso caso, foi o que naturalmente nos trouxe a ser sócia. Mas a afinidade realmente é importante. Por quê? Porque tem uma questão de um convívio, que é assim, sabe o seu convívio com o seu marido? Sabe o seu convívio com o seu filho, com a sua mãe, com a sua tia? Nada vai se comparar com o convívio com o seu sócio. Porque são 12 horas por dia, gente. Então, assim, se você não gostar da pessoa, fica um pouco difícil. Você tem que pelo menos gostar e tem que admirar a pessoa que tá com você. Esse é o mínimo, o básico. É quase regra de casamento, um pouco, exatamente, né? Que a gente fala. Exatamente. Só que o casamento, às vezes, assim, o marido vai trabalhar num lugar e a mulher vai trabalhar no outro lugar. Na sociedade, a gente tá trabalhando lá todo dia junto mesmo. Além dessa afinidade, a gente acha também que é muito importante que algumas coisas se complementem. Tipo, alguns valores têm que ser parecidos. Não precisa ser igual, mas tem que ser mais parecidos e tem que ter um respeito
um valor de um com o valor do outro, né? Porque é uma convivência muito intensa. Então, assim, se uma pessoa pensa A e a outra pensa B, e essas pessoas defendem muito ferrenhamente os seus valores e os seus pensamentos, não vai ser uma convivência muito pacífica. Isso também tem que ser levado em conta. E acho que isso nos leva a uma outra virtude, que é a humildade, porque por mais que às vezes o valor não é exatamente o mesmo, a gente saber ouvir e saber falar de coisas diferentes, isso é muito engrandecedor também. Ouvir o outro, né? Você pode até não concordar, mas você sabe ouvir, você sabe respeitar, você sabe ver a visão que o outro tem em determinado assunto, seja um profissional, seja um assunto pessoal, porque você vai ficar conversando também da vida, com certeza. Provavelmente vai ser a pessoa que você mais vai conversar da vida, porque a convivência ela é constante e é importante que isso aconteça também para não dar um distanciamento muito grande entre as duas pessoas. Não precisa ser melhor amigo, mas tem que ter essa convivência harmoniosa. Agora, vamos supor que você tem um sócio aí que não tem nada a ver com isso que a gente acabou de falar e que você fala assim, você tá pirando a batatinha porque a gente tem aqui uma coisa completamente diferente que você tá falando, mas dá super certo. Beleza, não é o normal, mas ótimo. Mas uma coisa que realmente não pode faltar de jeito nenhum, tem que conversar, gente. Diálogo. Tem que dialogar. Porque senão a gente deixa passar coisas que não é o diálogo só do dia a dia do escritório. É da convivência, é de como que a pessoa se portou numa determinada situação, seja com o cliente, seja com um funcionário, seja com o colega do coworking que você está trabalhando. Tudo isso precisa ser sempre conversado muito amistosamente, o mais amistosamente possível, para não ficar nunca, sabe, coisas por serem ditas e isso daí não funcionar legal. Aquele calo que vai apertando, 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 até que se torna insustentável. A gente não precisa esperar ele se tornar insustentável, porque a discussão vai ser muito mais calorosa e pode levar a lugares que a gente não quer chegar. Exatamente. Outro ponto importantíssimo, a gente está falando das relações, do que funciona, do que não funciona. Outra coisa que precisa ser dita sempre, conversada sempre, é a realidade do escritório. Tem sempre que falar como estamos, qual é a situação que a gente está agora, quanto que a gente tem de dinheiro, quanto que a gente tem de dívidas, como que está o pagamento das dívidas. Não pode uma pessoa saber tudo dessa parte da saúde financeira do escritório e a outra pessoa ficar ali só de só na alegria, achando que tá tudo bem. De jeito não pode, nenhum. tem que os dois, pode até ser que um seja o responsável por isso e o outro não, mas os dois têm que estar conscientes de todos os assuntos pertinentes ao escritório, isso é fundamental. Exatamente. Sabe outra coisa que é bem importante? As metas. As metas também têm que ser alinhadas. Podem até não ser as mesmas, né? Eu me lembro da gente conversando disso. A gente falando, e aí, quanto que você quer ganhar no futuro? Eu lembro da gente acertando esses detalhes. E não era exatamente a mesma coisa. Mas elas precisam estar pelo menos próximas. Não pode uma pessoa falar assim, não, meu objetivo é ter 32 funcionários e o outro fala assim, não, eu queria só trabalhar em home office. Aí não dá, Casa muito, né? Então tem que ter algum alinhamento. E outra coisa que eu acho que é importante também, um tem que ceder um pouco às metas do outro. Pode ser que um seja muito ousado e o outro é muito conservador. Sim. Então o conservador tem que ousar um pouquinho e o ousado tem que segurar um pouco a onda. Também, senão o escritório acaba não criando uma identidade de projetos, né? A gente acaba lançando uma coisa muito extravagante e outra muito contida, e aí a gente, qual é a marca de fato do escritório? Isso tem que ser muito, muito conversado. É um pouco da afinidade dos valores que tem que bater, da missão, para ver até onde a gente quer que o escritório chegue, que tipo de mensagem a gente quer passar para as pessoas. E aí, isso tem que ser muito bem conversado, para eu não querer passar algo diferente do que ela quer passar. E a gente realmente tinha muita afinidade com relação a isso também. Com certeza. Tem um outro lado que ainda é mais complicado ainda na hora do diálogo, que tem uma hora que o diálogo não é só assim harmonioso, do tipo, olha, eu gostei muito da forma como você lidou com o cliente de fulano de tal, que esse feedback é muito importante. Mas também tem a hora de falar assim, então, olha só, eu acho que nesse projeto aqui faltou um pouco de atenção. Isso Camila fazia muito comigo. Faltou um pouco de atenção. Porque olha só, faltou esse detalhamento aqui, Mira. Se o arquitetura na prática... Eu nunca falei isso pra você. Se o arquitetura na prática existe hoje, graças a essa menina aqui. Oh, meu Deus. Segura aqui a questão da emoção, cara. Porque foi ela
que me ensinou a prestar atenção nesses detalhes e entregar um negócio de excelência. A entender que não é porque dá muito trabalho que a gente vai, não, mas deu muito trabalho, já tomei prejuízo nisso aqui, não vou entregar essa qualidade toda. Não, cara, se você se comprometeu a fazer, faz até o final e faz bem feito, só entrega se você tiver dado o seu máximo. E eu juro por Deus que nada disso, nada dessa lógica existiria na minha pessoa se esse caminhão não tivesse passado. Não, se a caminhão não tivesse passado na minha vida. Oi, gente, sério, Deus, fico muito emocionada. Obrigada. Muito feliz de saber que de alguma forma a gente contribui, porque eu sou muito fã da Emira, assim, muito fã do escritório Estúdio M4. Eu acompanho, assim, a família, as redes sociais e fico muito orgulhosa de saber até onde o Estúdio M4 chegou e de ter um pedacinho ali, eu fico muito feliz. E ele continua aqui, pode ter certeza. Agora a gente vai tomar água. Vamos voltar para a questão da crítica, enquanto caminho você... Então, assim, você tem que saber fazer a crítica sem ser uma coisa desagradável, sem ser uma ofensa. Você tem que saber dar um feedback mesmo, que esse feedback seja um feedback negativo para que a pessoa possa crescer. Então, assim, saber como falar é muito importante. Você não tá ali para ofender ninguém. Você só tem que pontuar aquilo que você acha que não foi o ideal e o porquê que não foi o ideal. Criticar por criticar não leva ninguém a lugar nenhum. Então, saiba fazer um feedback legal, seja gentil na hora de você passar aquela informação que você acha que precisa melhorar, aquele ponto que precisa melhorar. É muito importante isso. E abra o coração para receber também, para você poder melhorar com pessoas sempre. Não só como quando você for dar a crítica, mas quando você for receber a crítica também. Isso é muito importante. A habilidade de comunicação é essencial, não só com o cliente, de você com o cliente, mas de você com as pessoas que trabalham com você. Isso é muito importante também. Tem um curso, inclusive, que chama Comunicação Empática e Criativa. Fica a dica aí, é daquela moça que está ali atrás das câmeras. Vou botar aqui embaixo para você ficar sabendo tudo do curso. Tá, agora a gente sabe, você sabe que aqui nesse canal a gente fala as verdades. Então a gente não vai terminar um vídeo falando só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos falar o que a gente errou. Vamos falar o que não deu certo. A gente começou muito iniciante. Eu quis dizer iniciante. A gente trabalhava, estudava, fazia projeto junto desde a faculdade. Então, quando a gente montou o escritório, a gente estava muito cru ainda. E aí, a Ká acabou de falar isso aqui antes da gente começar a gravar, que por conta dessa nossa insegurança, a gente pegava os dois corpinhos, botava aqui assim uma faixa e caminhava para todos os lugares como se fosse uma pessoa só. Então, em vez da gente multiplicar o tempo que a gente tinha, sendo duas pessoas no escritório, não, a gente dividia. Porque a gente ia fazer levantamento, era junto. A gente ia conversar com o cliente, era junto. A gente ia fazer visita à obra, cara. A gente ia fazer visita à obra junto. Tipo assim, o executivo já estava pronto. Em vez de ficar uma no escritório trabalhando e a outra ir lá fazer a visita à obra, não, ia as duas. Tudo era junto. O mesmo projeto a gente fazia junto. A Emira fazia a versão 1, eu fazia a versão 2, e aí depois a gente comparava para montar um projeto só. Isso foi muito no comecinho. Isso também tinha um negócio chamado falta do que fazer. E também outra coisa chamada importante, que se chama insegurança. Exatamente. A gente fica com medo de, às vezes, receber um cliente sozinho, de não saber o que dizer para ele, de parecer insegura, de passar insegurança para ele. Mas, assim, talvez no começo, o primeiro projeto, vá juntas, vocês se ajudam, mas a partir do segundo é muito importante que você consiga fazer sozinho. A gente dividir as atribuições é muito importante. Para multiplicar o tempo. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo e traga as suas ansiedades para o escritório, vocês conversam, falam da próxima vez você pode fazer assim ou assado. Mas isso é muito importante. A divisão de atribuições é fundamental. Fundamental. O que nos leva a lembrar para você que formar sociedade, você não precisa formar sociedade design de interiores com design de interiores, arquiteto com arquiteto, engenheiro com engenheiro, administrador com administrador. Pensa que maravilha de sociedade se tivesse assim, um administrador, um engenheiro, um design de interiores e um arquiteto. É completo, né? Faz a sua função, entendeu? Então, você ter duas pessoas de áreas diferentes na sociedade faz com que essa divisão de atribuições fique muito mais fácil de acontecer. No nosso caso, a gente precisou de um tempo até a gente falar assim, ok, vamos lá. Já que a gente já viveu esse tempão aqui fazendo tudo junto, o que é que você gosta de fazer? O que é que eu gosto de fazer? Então tá, a partir de agora você vai fazer isso e a partir de agora eu vou fazer aquilo. E aí foi quando a gente começou a conseguir dividir as tarefas e multiplicar o tempo da gente.
E de certa forma ficar mais feliz, né? Porque você acaba fazendo uma coisa que você gosta mais de fazer. E aí se completar nesse momento é importante, porque às vezes, na verdade, a Emira tem muita facilidade, vocês com certeza percebem isso, em se comunicar com as pessoas. Para ela é muito tranquilo. Eu já sou muito mais retraída e tenho mais dificuldade, mas gosto muito de detalhamento, de projeto executivo, isso me trazia muita satisfação. Então, já entendeu, né? Eu ficava conversando com os clientes, Camila ficava detalhando os projetos. Mais ou menos isso. Mas isso é muito, traz grandeza para o escritório e traz satisfação pessoal para cada um também. Isso é muito importante, porque senão o negócio não funciona. Uma coisa fundamental, formalizar a relação. Do mesmo jeito tem um contrato pré-nupcial, sabe? Que quando assim o casal tá apaixonado, quer viver toda uma vida junto, ele já faz um contrato pré-nupcial falando assim, olha, se por acaso, eventualmente, der um ruinzinho aqui, a gente vai resolver assim, 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 assim. O ideal é que na hora do chopp, quando vocês estão acertando os detalhes, bêbado, fala o que quer, o que pensa. Anota no papelzinho, no guardanapo do bar. O que a gente vai fazer, quem vai fazer o quê, como é que vai funcionar, como que vai funcionar se a gente desistir, se um desistir, se o outro não desistir, se os dois desistir. Isso tudo tem que estar conversado na hora da alegria da cerveja, do brinde, entendeu? Porque depois fica muito mais fácil. Quando a gente escreve isso, quando a gente formaliza no sentido de sair da cabeça e ir para algum lugar concreto, seja um arquivo no computador, seja um papel de pão, seja um guardanapo, ou seja um contrato que foi carimbado em cartório, aquilo está formalizado e está claro para os dois, as expectativas estão alinhadas, isso de alinhar a expectativa é tão importante. Mas não precisa, quando eu digo formalizado, não precisa ser realmente reconhecer firma, entendeu? De cada um dos dois. Só precisa estar com as expectativas alinhadas. No nosso caso, a gente não teve o contrato, mas também não teve problema nenhum, porque a relação era muito tranquila. E especialmente a parte que dá mais ruim, que é a questão do dinheiro, aqui não tinha problema. Era um pouco assim, não, fica com mais. Era assim que era a nossa divisão. Não, fica você. Lembra não, a gente precisa contar um negocinho rapidinho. O começo era muito difícil, trabalhava muito, ganhava muito pouco. E aí Camila morava muito mais distante do escritório do que eu. Camila de vez em quando virava pra mim e falava assim, Mira, eu preciso de um vale pra gasolina. Gente, tinha isso mesmo. Um vale pra gasolina. É verdade, tem esses porque momentos. Não entrava grana no começo, a coisa foi aos poucos que foi acontecendo, entendeu? Então, precisa ser conversado para tudo. Numa situação como essa, teve duas situações em que a gente tinha bastante flexibilidade. Primeiro era isso, não fazia sentido eu que estava lá organizando as finanças falar assim, não, Camila, você não vai pegar o dinheiro agora porque essa não é hora, não tem caixa do escritório, não faz sentido isso. E a outra coisa era o negócio das viagens. Como a gente tinha flexibilidade, a Ká viajava muito com a família dela. Eu ficava um pouco chateada porque ela viajava com o computador embaixo do braço e trabalhava na viagem, mas não deixava de ir. Então ela viajava muito mais do que eu. Eu não ficava aqui emburrada do tipo, Camila viaja ou eu não viajo nunca. Eu não viajo nunca porque eu não viajo nunca. Mas, de qualquer forma, havia sempre essa parceria de que eu sabia que mesmo viajando ela não ia me deixar na mão. Esse comprometimento com as responsabilidades, isso tudo é muito importante. Versões de mesmo projeto já falamos. Agora inventário é muito importante. Tá. Outra coisa muito importante, que embora a gente não tivesse o contrato, a gente tinha isso muito organizado, o que eu contribuí para o escritório, o que você contribuiu para o escritório, o que a gente está devendo para o seu pai. Você lembra que a gente pegou um empréstimo com o seu pai? Lembro direitinho. Quanto que a gente deve para o seu pai? Como vamos conseguir pagar? Tinha isso também. Foi um empréstimo de 5 mil reais, eu acho, para poder comprar os negocinhos pro escritório. Foi um empréstimo pequenininho, mas era porque a gente precisava para infraestrutura ali do começo. A gente já chegou numa sala bem organizadinha, mas ela precisava de mais infraestrutura. Então, tudo isso tem que estar muito organizado, sabe, gente? Especialmente para na hora de ir embora, saber, olha, eu contribuí com tanto, houve o deságio ao longo do tempo de tanto, hoje o nosso caixa tem tanto, cabe a mim tanto dinheiro, tudo isso tem que ficar muito claro. Então, fazer esse controle é muito importante. Fazer esse inventário do escritório como um todo é muito importante. Separação de bens, assim. E a gente, não é porque a gente está pensando nisso que necessariamente a gente quer que acabe, né? É uma coisa muito importante, assim, a gente achar, não vamos nem pensar nisso, porque isso nunca vai acontecer. Mas pensar nisso é maturidade, é ser racional, para que as coisas fiquem saudáveis e a gente continue mantendo uma relação
Saudável, eu falei já? Já falei a palavra saudável? Falei de novo, não foi? Para que a relação fique boa. Depois. E principalmente para que as pessoas se sintam seguras dentro do contrato, da relação e enfim. Da sociedade. Aí, já tem uma pessoa, e eu tenho certeza que tá segurando o dedo para falar assim, então por que acabou? Você tá tudo aí maravilhoso, como que é? A gente vai contar, a gente vai falar a verdade aqui para você. Então por que hoje Camila não faz parte mais do Estúdio M4? Tem um negócio muito sério que a gente precisa falar aqui. Empreender não é para todo mundo. Não é. De fato não é. E não tem problema. Eu sempre digo isso. Não tem problema. Mas você precisa estar consciente. Muitas vezes você precisa viver aquela experiência para de fato saber assim, olha, e mira. Realmente não dá. Eu tentei. A gente já dividiu tarefa. Eu já tô fazendo o que eu gosto. E mesmo assim não tá funcionando para mim. Não é? E tudo bem. E tudo bem. Exatamente. Então assim, é muito importante a gente respeitar as decisões um do outro. E a gente saber que aquilo que para mim é o que me faz acordar cedo de manhã, era o que fazia a Camila ir dormir chorando. Entendeu a diferença? Ter um escritório, para mim, me trazia muita tensão, assim. Eu ficava agoniada, pensativa, eu não conseguia dissociar uma vida tranquila de ter um escritório. Eu vivia 100% da minha vida em função do escritório e isso, como diferente da Emira, não me alimentava, não me trazia uma satisfação. Então, eu resolvi parar e buscar e tentar achar alguma coisa que me trouxesse prazer e satisfação, tranquilidade, assim. Por isso eu resolvi deixar a arquitetura, deixar o escritório, com muita dureza no coração, mas o motivo realmente foi pessoal mesmo. E ela é muito talentosa, me dá um pouquinho de tristeza, mas eu quero que ela seja feliz, então tá tudo certo. Tá tudo bem, agora tô feliz. Fazer curso de arquitetura requer coragem. Montar um escritório requer coragem. Montar uma sociedade requer coragem. Tudo isso, viver requer coragem. Então, assim, antes de você dizer que não é pra mim, experimenta. Hoje, o que me traz tranquilidade na minha decisão é ter tentado. Então, assim, experimente antes de tomar qualquer decisão. Acho que experimentar é fundamental. Tenha coragem, faça, corra atrás. E hoje eu tô tranquila para tomar uma decisão. Exatamente. De saber de não se arrepender por não ter feito. E sim por saber que, olha, eu vivi todas as experiências e tá eu tenho certeza certo. de que eu tomei a decisão certa. Hoje eu tô muito tranquila com isso. Eu também tomei a decisão certa de abrir esse canal, então eu quero que você coloque aqui embaixo o que você achou de eu trazer a Cá aqui. Tanto tempo que me... Não, tem 1 ano que a gente tá marcando, né, pra fazer isso aqui. Então tem pelo menos 1 ano que me pedem pra eu falar de sociedade. Então foi a melhor forma que eu encontrei de falar sobre esse assunto com vocês, sem ser na base de uma teoria, foi realmente trazendo a Camila aqui pra gente poder deixar isso mais... coisadinho. Então coloca nos comentários, me fala como que funciona na sua sociedade e dá um likezinho se você gostou do vídeo, por favor. Por hoje, vai se inscrevendo, você vai se inscrevendo, colocando, tá um sininho, aperta ele. Toda sexta, 18 horas tem vídeo. Por hoje é só, até a próxima. Não era pra fazer um tchau, tá? Tchau. Mas olha só. Foi muito convidativo. Olha o que eu pensei, não pode mostrar que a gente tá fazendo um hi-fi aqui porque deu certo e tal, entendeu? Eu pensei isso. Ai, meu Deus. 36 minutos, você já pode trabalhar. Agora a gente faz um hi-fi, fala, não,